Graça e paz a todos que verão esse vídeo, e nós vamos então continuar com o nosso estudo aqui sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. E esse aqui é um ponto bem interessante, é o ponto 6, onde a gente vai entender então algumas parábolas e advertências sobre vigilância. Muito importante então, vai anotando na sua Bíblia aí, essa passagem de Mateus capítulo 13, verso 24 a 30. E na verdade nós vamos abordar até o versículo 50, tá? É a parábola do joio e trigo e a sua explicação e depois a rede, para a gente entender toda essa parte do capítulo 13 de Mateus, que é onde o Messias aqui está explicando algumas coisas, tá? Enquanto eu vou abrindo o texto aí, espero que você já tenha dado o seu like, isso ajuda muito no engajamento. Deixa o joinha aí, isso ajuda muito, beleza? Vamos lá então. Versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Verso 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então você encontra aqui o início dessa parábola. Ele primeiro contou a parábola. E então os discípulos ficaram querendo muito saber qual é o significado disso, porque até então é uma parábola. Ele usa de terminologias e metáforas para explicar algumas coisas. Como assim joio e trigo? Trigo, né, pessoal? E o joio é muito semelhante, só que joio é joio e trigo é trigo. São coisas diferentes, mas são extremamente semelhantes. E aí agora ele vai continuar dando a explicação dessa parábola. Você entendeu? A gente leu junto, né? Então vamos lá. Aqui sobre o grão de mostarda a gente não vai ver nessa playlist, tá? Então nós vamos ver aqui agora a explicação dessa parábola. Está aqui, ó. Então, despedindo as multidões, foi o Messias, né, Jesus aqui, para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola, então, do joio do campo, que é do joio do trigo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então está falando dele mesmo. O que semeia a boa semente. Quem é que é esse que semeia? O próprio Messias. Ele é o Verbo encarnado, o Verbo vivo. 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Compreendeu agora o que é o joio e o trigo? Trigo, boa semente. Os eleitos, os que vão se converter, ou na verdade serão convertidos, os que serão salvos, os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. A Bíblia está dizendo, o Messias está ensinando que os filhos do maligno foram plantados ali. Não tem nada a ver com o joio, com o trigo. Eles são joio. O verso 39 diz assim: O inimigo que o semeou é o diabo. Quem semeou o joio é o próprio Satanás. A ceifa é a consumação dos séculos. O que é ceifa? A colheita. É a consumação do século. Ou seja, o que é isso? É a volta do Messias. Por isso que nós estamos falando aqui sobre os sinais do fim dos tempos. Os sinais da volta do Messias. E também a consumação do século. É a mesma coisa. E os ceifeiros são os anjos. Ou seja, quem vai colher o trigo são os anjos. Isso está corroborando com 1 Tessalonicenses 4, 15, 17, Mateus 24,
e outras passagens, que ele enviará os seus anjos para então reunir os seus escolhidos. Está aqui, são os ceifeiros. Temos algumas referências em Joel 3,13. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Apocalipse 14,15. Está aqui também a hora da ceifa. Em Apocalipse 14, nós vamos ver quando eu começar aqui a série do Apocalipse. Tá? Nós vamos entender o Apocalipse versículo por versículo. Também vai haver aqui que é a mesma coisa. Então veja, Apocalipse corroborando com Mateus 13. Falando a mesma coisa. Como é que tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer que Apocalipse é um compilado de livros gnósticos? Isso é babaquice, cara. 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, que são os ímpios que serão condenados, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, ou seja, o Messias, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Quem é que está fazendo escândalo aí, pessoal? Por um acaso vocês estão vendo algumas pessoas fazerem escândalo? Está aqui. E que vivem na iniquidade, como já expliquei muito o que é iniquidade aqui, viver como se não tivesse lei para obedecer. Essas pessoas não se arrependem, essas pessoas não creem de fato, não vivem em santificação, vivem de cometer crimes, vivem de cometer malícias, vivem de palavrões extremamente inadequados, vivem atacando pessoas de forma deliberada, vivem em idolatrias, vivem em mentiras, em calúnias, vivem como se não tivesse lei para obedecer. Está aqui. Praticam a iniquidade. A evidência do que vai ser condenado é que ele vive na iniquidade. Simples assim. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Condenação. 43. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos, o trigo, os eleitos, a igreja, resplandecerão como o sol. Os corpos glorificados dos eleitos terão a luminosidade muito semelhante com a do sol. Resplandecerão como o sol. Vocês têm noção da glória que vai ser? Aí a gente encontra aqui algumas outras passagens que é em Mateus 13, então, verso 47 a 50. Vamos ver aqui. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Condenação. Então, o que você entende aqui claramente é que ainda não é a hora do joio ser separado do trigo. Se isso acontecer, não é muito bom não. Tá? O trigo também seria arrancado. É necessário que muitas profecias aconteçam. É necessário, há tempo para todas as coisas. E é por isso que somente no final da tribulação, na volta do Messias, é que o joio, ou seja, os ímpios, serão totalmente separados do trigo. O trigo, então, vai ser recolhido ao celeiro, que é o reino. Os ímpios, os bodes, todos, falsos profetas, falsos cristãos, os hipócritas, os mentirosos, os caluniadores, todos os ímpios, todos aqueles que não apresentam nenhum fruto de salvo, apresentam fruto de ímpios, más obras. Todos eles são o joio, serão condenados.
Tá? Vai haver essa separação no final do fim dos tempos. Tá? Isso é bem no final mesmo. Aí o Messias já está voltando. Tá? Então, muito simples. Né? Aqui você também encontra o que a gente leu aqui agora. Sobre o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Sim, mas quando está cheia, os pescadores, ou os anjos, arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons, os seus e os ruins e deitam fora. Os ímpios não serão escolhidos. Os ímpios serão condenados. Só os eleitos é que serão salvos. Tá? Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Tá? Esses justos aqui, obviamente, não é aquela pessoa que acha que é salva por fazer o bem, pessoal. Não, ninguém é, tá? Aqui é porque foram justificados, esse termo aqui. Porque o Messias morreu por eles. É isso que se trata. A salvação é pela graça e não pelas obras. As obras são é a evidência da salvação e não a causa dela. Então, o próximo vídeo, nós vamos então entender Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens, que eu já expliquei inclusive na minha playlist sobre o arrebatamento da igreja. Depois, outras parábolas dos talentos, juízo das nações, e depois a gente vai para Lucas. Tem muita coisa ainda, tá? Então não perca o próximo vídeo, onde a gente vai então entender sobre isso. Espero ter contribuído aí as explicações. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o like. Isso ajuda muito. E ative o sininho. Se inscreva se você não é inscrito. Siga nas redes aí, Rômulo Manasquim no Telegram e Instagram. Link para essa playlist completa. Primeiro comentário fixado no topo. Um grande abraço. Até a próxima. Que Deus abençoe.